Eclesiastes capítulo 2, de 18 a 26. Diz o pregador: também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Muito bem, nós estamos acompanhando o pregador Salomão na sua jornada em busca de alguma coisa que possa trazer satisfação debaixo do sol. Até aqui nós vimos que ele não encontrou, e nós podemos adiantar vendo os textos que ele não encontrará. Debaixo do sol não há satisfação. E o que o livro de Eclesiastes vai nos provar é exatamente isso, com as observações do sábio, do homem mais sábio que já pisou este solo debaixo do sol, com exceção do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem todos os tesouros do conhecimento se encontram. Com exceção dele, este homem, Salomão, foi o homem mais sábio, e da observação, do estudo, da investigação dele, nós temos este livro, que nos ensina que debaixo do sol, você jamais encontrará satisfação, você jamais será plenamente feliz, porque este mundo é um mundo em ruínas, e tudo aqui está, em certa medida, estragado, infectado, corrompido pelo pecado. E então a esperança está acima do sol, em Deus. Mas na busca e na investigação de Salomão, do pregador aqui do texto, ele vai passar por todas as áreas e todas as esferas da nossa vida. E o texto de hoje, ele está investigando o trabalho. E o trabalho, nós vamos ver, do ponto de vista de Eclesiastes e de Salomão, que é o ponto de vista bíblico, que é a explicação bíblica, o trabalho ele é ao mesmo tempo frustrante e ao mesmo tempo ele é uma promissora promessa de satisfação quando ele nos faz olhar para Deus. Muito bem, para iniciar a gente pode pensar um pouquinho sobre trabalho. Todos nós temos conclusões, temos definições de trabalho e pensamentos a respeito do trabalho. Eu vou citar alguns bem populares para vocês. Na música, por exemplo, do Ed Mota, eu não nasci para o trabalho, eu não nasci para sofrer. Essa é a definição da música popular brasileira do trabalho. Eu não nasci para o trabalho, eu não nasci para sofrer. Por quê? Porque trabalho traz sofrimento, traz cansaço. E embora ele diga isso seja bem popularmente conhecido, a Bíblia diz o contrário. Diz que Deus instituiu o trabalho antes da queda, e o trabalho sempre foi muito bom. Mas hoje o trabalho tem sido uma fadiga e tem sido uma grande frustração debaixo do sol. Tem uma pessoa muito ilustre, conhecida de quase todos, é um personagem do
da série do Chaves, o senhor Madruga, não era muito afeito ao trabalho. Ele diz algo interessante sobre o trabalho. Ele diz assim: o trabalho não é ruim, ruim é ter que trabalhar. Ruim é trabalhar. Tem um ditado americano muito interessante também, que eu já ouvi alguma coisa aqui num dos nossos acampamentos, quando alguém começou a falar que os passarinhos 5 horas da manhã já estavam catando, já estavam com o pezinho surgindo de barro. Essa é antiga, essa é da época do Moura, do Iglesias. Mas tem um ditado americano que diz assim: pássaro que acorda cedo come a minhoca. É verdade. Mas se você pensar bem nesse ditado, você vai concluir também que minhoca que acorda cedo acaba sendo devorado. Então existem os dois lados sempre. Trabalho é bom, mas trabalho debaixo do sol é ruim. A nossa luta a vida inteira é por diminuir trabalho. Por que a gente busca uma promoção? Por que a gente busca um concurso, especialmente aqueles públicos que dão uma certa garantia? A busca nossa em relação ao trabalho é sempre ganhar mais e diminuir as horas trabalhadas. Por outro lado, isso é um grande desespero. E se você vive num país como o nosso, eu postei essa semana, para pagar todos os impostos que são cobrados de nós, tanto aqueles que são oficialmente cobrados, que você tem que pagar em espécie, quanto aqueles que são cobrados dos alimentos, do combustível, da moradia e de tudo, você precisa passar 2.600 horas trabalhando por ano para pagar essa carga tributária no nosso país. Se você trabalha 8 horas por dia, isso dá nada mais, nada menos do que 325 dias. Sobram 40 dias para você, mas você tem o domingo, então você já está devendo já para o governo, antes de começar a trabalhar. Infelizmente é assim. Tem gente que quer ganhar dinheiro de qualquer jeito, por isso que vem aquela sedução por jogar na loteria, porque quem sabe eu ganho e não preciso mais trabalhar. É isso que passa na cabeça de todo brasileiro que joga na loteria. E aliás, para os jovens casais ou os casados até 20 anos, eu vou falar sobre isso, sobre jogos de azar e jogos em loteria para esta classe daqui a pouco. Trabalhar também dá prazer. Eu já ouvi muita gente velha, gente que já está aposentada, dizendo assim: olha, pastor, depois que eu parei de trabalhar, eu fui ficando doente, enfadado, e eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer, porque ficar sem trabalhar é terrível. Então nós vivemos com essa tensão, nós temos essa necessidade de trabalho e ao mesmo tempo a frustração com o trabalho. Nós precisamos achar um ponto de equilíbrio. Mas veja só, Salomão, olhando para esse assunto, ele tira algumas conclusões que são conclusões terríveis e são frustrantes. Então, em primeiro lugar, ele vai mostrar que o trabalho é duro, e debaixo do sol ele é duro e frustrante. E aí ele vai dar vários motivos do porquê é assim. Mas antes de olhar para esses motivos, nós precisamos lembrar que nem sempre foi assim. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3, do versículo 17 a 19, veja o que Moisés escreve a respeito da criação do trabalho. E a Adão disse o Senhor: visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O trabalho, ele é frustrante porque o trabalho está debaixo de um castigo. Nós estamos debaixo de um castigo. O castigo que foi imprimido sobre nós e sobre esta função, que é uma função legítima, criada por Deus e criada no coração do homem. O problema é que ao pecarmos, este mundo inteiro foi posto em ruína. E inclusive a nossa obrigação de trabalhar passou a ser feita contra tudo que existe no universo. Nós trabalhamos contra tudo. Deus colocou a terra e o campo contra nós. Deus colocou os animais contra nós. E tudo que nós vamos fazer para tirar o nosso sustento desta criação
vai exigir de nós um esforço que lá no Éden não era necessário. E então tudo passou a ser muito difícil. E o próprio Senhor disse a Adão: você vai colher o seu sustento em fadigas. Ou seja, trabalhar é uma necessidade nossa, faz parte da nossa essência. Mas esse trabalho, depois da queda, debaixo do sol, ele vai ser sempre frustrante e fatigante. Ele vai dar cansaço, ele vai desgastar-nos. Muito bem, pior do que tudo isso é Salomão olhar para esse trabalho todo e aí ele começa a tirar suas conclusões. A primeira que ele tira é: olha, eu me aborreci, ou seja, eu me decepcionei, eu odiei, eu passei a odiar o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que esse ganho que eu vou adquirir com o meu trabalho, um dia quando eu morrer, eu vou deixar. Não só o fruto do meu trabalho, as minhas posses, mas até a minha própria sabedoria. E eu vou deixar para gente que provavelmente não vai ser tão sábia quanto eu. Eu vou deixar para gente que não sabe o preço daquilo que eu adquiri. Eu vou deixar isso para gente que não faz a menor ideia do esforço que eu tive para conquistar. Se já não basta o suor que você derrama na hora de trabalhar, se você for pensar no que vai acontecer com o fruto do seu trabalho daqui a alguns meses, aí você fica mais desesperado ainda. Porque daqui a algum tempo eu morro e tudo que eu conquistei vai ficar para outra pessoa. Muito bem, será que tudo que eu trabalhei e tudo que eu construí que eu trabalhei para construir vai cair nas mãos certas? Possivelmente não. Se você pegar o exemplo de Salomão, quem é que herdou o reino de Salomão? Um de seus filhos, chamado Roboão. E o que foi o grande ou o pior de todos os feitos de Roboão quando herdou o reino? Ele dividiu o reino, e de cara na divisão ele perdeu 1/12 do reino, porque ficou o reino de Israel e o reino de Judá, e ele já perdeu 1/12 de tudo que o seu pai levou para construir. Fora os problemas, fora as intrigas, fora as guerras, fora as lutas e o enfraquecimento do reino total. Então Salomão estava dizendo algo que é verdadeiro. Se você colocar o seu coração no seu trabalho, se você colocar o seu coração naquilo que você adquire do seu trabalho como sendo um fim em si mesmo, como sendo a grande fonte para satisfação para a sua vida, você vai se frustrar. Você vai se frustrar porque você não vai dar conta, você vai se cansar, você vai se frustrar porque quando você começar a imaginar que um dia você vai embora, e isso tudo vai ficar na mão de gente que provavelmente vai agir com irresponsabilidade, você vai ficar ainda mais fatigado, ainda mais cansado, e o desespero vai tomar conta do seu coração. Então nós devemos tomar cuidado com o trabalho, porque sempre que o trabalho for um fim em si mesmo, sempre que eu estiver trabalhando tão somente para construir coisas, para garantir coisas, para ter garantias, eu estou diante da grande e da certa possibilidade de frustração e de decepção. Se não acontecer durante o tempo do meu trabalho, vai acontecer na minha velhice. E se não acontecer na minha velhice, depois que eu morrer, eu vou ver que tudo que eu fiz não passou de fumaça. É isso que ele está dizendo, é vapor. Você não pode levar com você, você não pode segurar. Ah não, mas é uma propriedade, é um imóvel. Mas é vapor, porque você não pode se agarrar a um imóvel e dizer: eu vou viver para sempre, eu nunca te deixarei. Um dia você vai embora, e toda essa sua fadiga não passou de vapor, de fumaça. E outras pessoas vão lidar com tamanho desprezo com as coisas que você deixou, que se você pudesse estar aqui para ver, você ia dizer: estão tratando o que eu construí como se fosse fumaça, vapor. Mas deixa eu pensar em algumas outras questões com você. A primeira pergunta que você deve fazer quando, ou a pergunta que nós normalmente fazemos quando nós encontramos uma pessoa, é a seguinte: você pergunta o nome, a primeira pergunta. A segunda é: o que você faz? Já perceberam isso? Por que nós temos a mania de avaliar as pessoas a respeito daquilo que elas fazem? E nós queremos saber o que é que elas estão fazendo, nós queremos conhecer qual é a profissão da pessoa, e isso é tão importante para nós. Por que nós queremos isso? Porque nós temos uma péssima
uma péssima atitude de confundir o trabalho com a pessoa. Eu não sou o meu trabalho, e o meu trabalho não sou eu. O meu trabalho é o meio que Deus me deu para o meu sustento, para a minha ocupação, mas eu não sou o meu trabalho e nem o meu trabalho sou eu. E então nós criamos um sistema tão perverso que nesse mundo de trabalho nós avaliamos as pessoas pelo que elas fazem. Algum tempo atrás eu fui numa formatura de um médico. Eu nunca tinha ido numa formatura de um médico. Eu fui na formatura de um médico. Se vocês verem os presentes que um médico ganha quando ele se forma, vocês não acreditam. As pessoas têm a cara de pau de gastar fortunas para comprar um presente, porque alguém se formou em medicina. Eu já fui em formatura de uma série de coisas, mas eu nunca vi gente recebendo presentes tão caros como médicos recebem ao serem recém-formados. Talvez seja pela preocupação que nós temos que um dia a gente vai estar na mão desse médico e quer que ele nos trate e cuide da nossa vida. Mas veja como nós avaliamos as pessoas por isso. Os lugares, as preparações das festas se tornam diferentes quando alguém diz: olha, fulano de tal vem. Ah, mas fulano de tal faz isso. Ou fulano de tal é aquilo. Ah, mas fulano de tal é engenheiro. Ah, mas fulano de tal é advogado. Nós temos uma relação tão perversa com essa questão de trabalho, que nós avaliamos as pessoas por aquilo que elas fazem. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. O que Salomão está colocando é cuidado com as fadigas do seu trabalho, cuidado com a sua relação com o trabalho. Nós não somos o que nós fazemos, e nós não podemos segurar o que nós fazemos. Cuidado. Quer ver mais uma outra questão a respeito disso, a maneira como nós relacionamos essas coisas? Nossos sofrimentos, na maioria das vezes, estão relacionados também com o trabalho. Veja só, desemprego. A gente sofre ou não sofre quando a gente fica desempregado, ou na iminência de ficar desempregado? Quando a gente sente insegurança no trabalho, quando você não sabe se você está fazendo certo, ou se você está fazendo errado, se estão se agradando de você ou se não estão, se querem te mandar embora ou não querem. Se você trabalha com vendas, você vive extremamente afadigado, porque imagine você saber todos os meses que se você não atingir uma determinada meta, você corre o risco de não ter o sustento suficiente para a sua família. Quer ver mais problemas com o trabalho? Cansaço. Quando você chega em casa absolutamente exaurido e você não tem fôlego para dar a atenção devida para a sua esposa, para os seus filhos ou para o seu marido. Os nossos problemas, a grande maioria dos nossos problemas estão relacionados com o trabalho. As nossas emoções, por quê? Porque lá no trabalho você tem colegas, e nem sempre os colegas ajudam. Muitas vezes você acaba tendo problemas no local de trabalho, e esses problemas te afetam emocionalmente. Patrões, eu tive um chefe uma vez, quando eu era adolescente, que ele tinha o dom de estremecer as emoções de cada um. Hoje, se eu estivesse trabalhando com ele hoje, eu ia apelidá-lo de Espírito Santo, porque ele conseguia mexer com as emoções de todo mundo. Então quando ele entrava na loja, a cara dele já deixava todo mundo com medo, e ninguém queria fazer absolutamente nada errado que chamasse a atenção para que ele viesse falar alguma coisa, porque a expectativa sempre é que ele fosse chegar e fosse ser extremamente desagradável. As nossas emoções são movidas dentro do trabalho. Cansaço mental, de repente você não se cansa fisicamente, mas você põe a cabeça no travesseiro, e quem diz que você dorme? Quem diz que você consegue? E Salomão está falando disso. Veja, versículo 23, ele disse: todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração. O que ele está dizendo? Você põe a cabeça no travesseiro, mas você fica pensando na reunião, ou o que aconteceu na noite passada, ou na reunião que você vai ter que fazer na noite que vem. Veja, tudo isso tem a ver com o quê? Tudo isso tem a ver com essa relação frustrante que nós temos com o trabalho. A incerteza sobre o que vão fazer com o que eu ganho, a incerteza porque eu vou ser absolutamente reconhecido e tratado por aquilo que eu faço e não por aquilo que eu sou. E infelizmente nós vivemos num mundo que trata as pessoas assim. A incerteza por causa dos sofrimentos que o trabalho me causa, e a incerteza
sobre quais os limites meu dentro do trabalho. Tem uma música do Gaúcho da Fronteira, que foi regravada e ficou bem conhecida por causa dos engenheiros do Havaí, que chama A Pampa Pobre. Não sei quem conhece essa música, mas se eu ler aqui, vocês vão lembrar da letra. Veja só o que ele diz, veja se isso não é uma grande verdade. Mas que pampa é essa que eu recebo agora, com a missão de cultivar raízes, se dessa pampa que me fala a história, não me deixaram nem sequer martizes. Passam às mãos da minha geração heranças feitas de fortunas rotas, campos desertos que não geram pão, onde a ganância anda de rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho, por essa pampa que ficou para trás, porque eu não quero deixar para o meu filho a pampa pobre que herdei do meu pai. Se já não bastasse a dificuldade com o trabalho, normalmente nós crescemos com o seguinte pensamento: eu necessito de deixar alguma coisa para o meu filho melhor do que a que eu recebi do meu pai. E aí a gente passa a vida inteira lutando igual um louco, como se o futuro dos nossos filhos dependesse do meu trabalho. E pior, para não deixar o mesmo que o meu pai deixou, quando o seu pai não te deixa nada, te deixa um campo que não produz cereais como esse daqui, você acaba negociando princípios e valores éticos para quê? Simplesmente para não chegar no fim da vida e entregar a mesma pampa pobre para o seu filho. E eu conheço muitos pais que estão vivendo essa realidade hoje, negociando limites éticos simplesmente para não deixar para os filhos o mesmo que herdou de seus pais. Frustrante vaidade. Porque você vai lutar e você não sabe o que seu filho vai fazer com a sua pampa pobre ou com a sua pampa rica. Mas eu garanto para você que ele não vai dar para ela o mesmo valor que você está dando. Ele não vai. Então é tudo uma grande ilusão, uma frustrante e grande ilusão. Se for preciso, eu quebro barreiras éticas para deixar mais para o meu filho do que herdei dos meus pais. É terrível isso. Aí eu poderia citar ainda outras coisas frustrantes do trabalho. A injustiça. Qual injustiça? Aquela injustiça de você trabalhar e não ganhar o compatível com o exercício da sua função. Esses dias eu postei também na internet que lá no Rio de Janeiro os garis, muito organizado, e parabéns para eles pela organização deles, eles conseguiram melhorar os seus salários, algo digno, absolutamente digno. E, aliás, eles deviam conseguir muito mais. Eles tinham um salário base de 980 reais, se eu não me engano, e eles conseguiram subir para 1.260. Eles queriam mais, mas negociaram, acabaram saindo 1.260. Eu acho que eles ganham um pouco pelo serviço que eles fazem, deviam ganhar mais. Mas eu postei lá, veja que grande ironia. Os garis que lidam com o lixo recebem um salário base de 1.260 reais agora. E os professores que lidam com os seus filhos, com os meus filhos, no estado de São Paulo, têm um salário base de 980 reais. Alguma coisa está errada. Injustiça. É injustiça. Eu não vou nem falar das outras categorias, e não estou tratando de categorias. Eu estou tratando do que cada um lida. Um lida com o lixo que nós deixamos. Outro lida com os nossos filhos. Quem nós consideramos mais importante? Os nossos filhos ou o lixo que nós deixamos dentro da sacolinha? Então nós pagamos mais para quem lida com o nosso lixo do que aquilo que nós pagamos para quem lida com os nossos filhos. Alguma coisa está profundamente errada nessa sociedade. Mas eu não quero falar especificamente de política, eu estou falando de trabalho. A injustiça. Nós pagamos menos para quem deveria receber mais. Injustiça. Outros que ficam levando crédito por aquilo que alguém está fazendo. Você vai lá, luta, trabalha. Você já deve ter passado por isso no seu trabalho. Você tem uma ideia inovadora, você implementa aquela ideia no teu trabalho e de repente vem um outro que com a maior cara de pau vai levar o crédito pelo que você fez. Injustiças
Injustiças do tipo de alguém levando lucro. O agricultor vai lá e trabalha meses e meses a fio para vender um saco de feijão, um saco de milho por uma ninharia. E um mero atravessador que pega lá no campo onde ele está e vende para os mercados ou para os grandes depósitos de cereais, ele vai ganhar simplesmente sem fazer absolutamente nada, sem colocar uma enxada ou sem colocar um veneno no pé de mato que cresce ao lado da planta. Injustiça com aqueles que levam lucro sem ter trabalhado. Injustiça daqueles que estão trabalhando para pagar impostos abusivos. Injustiça com aqueles que trabalham e têm que lidar com aquele colega preguiçoso e dissimulado. Quando o patrão não está na frente, ele cruza os braços e não faz nada. Quando o patrão chega, ele levanta, fica de pé e quase que consegue extrair suor do rosto sem fazer nada. E o patrão olha e fala: que bons funcionários eu tenho. E aí o outro pobre, coitadinho, continua trabalhando, frustrado, cansado e injustiçado. Vale a pena tudo isso? Eu tenho certeza que você que trabalha de sol a sol já pensou: vale a pena tudo isso? E é isso que o autor de Eclesiastes está dizendo: vale a pena todas essas suas fadigas? Vale a pena você trabalhar semana após semana, acordar de madrugada e dormir tarde? Vale a pena você levar serviço para casa? Puxando para o meu lado aqui um pouco, tratando com as minhas aflições de pastor, vale a pena gastar horas e horas preparando estudo para falar e para as pessoas simplesmente ouvirem e meia hora depois não saberem nada do que você falou? Vale a pena semana após semana cultivar uma rotina de cultos, de orações e de oportunidades e de reuniões, se as pessoas não estão absolutamente nem aí com isso? E eu sei que as minhas fadigas são as mesmas suas, em áreas diferentes. A questão é: isso tudo vale a pena? Esse é o contexto frustrante do nosso trabalho debaixo do sol. E colocar o coração nele é pura vaidade. E colocar o coração nas coisas que eu posso adquirir com ele também é pura vaidade. E é um caminho para a frustração e para a insatisfação. Mas então, pastor, o que eu posso fazer? Olha, versículo 24, Salomão faz algo fantástico. Ele nos chama para olhar para algo maravilhoso relacionado ao trabalho. Ele diz no versículo 24: nada há melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, quando a gente ouve esse no entanto, a gente sempre lembra: tudo isso é vaidade. Mas aqui ele não fala isso. Ele diz: ó, no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Ele está dizendo, qual que é o princípio dele aqui? Qual que é a tese dele? A tese dele é o seguinte: há uma fonte de satisfação associada ao trabalho. E que fonte é essa? As recompensas que você recebe pelo trabalho. Porque as recompensas, elas não vêm pela legitimidade ou pela justiça, não vem pela legitimidade ou pela justiça dos homens. A recompensa é um ato gracioso de Deus. Por quê? Porque um homem podia ser simplesmente injusto ao ponto de não te dar aquilo que você precisa, de não pagar o seu salário, de não dar o justo pagamento, o seu ganho. Muito bem, então o que a palavra de Deus nos diz? No versículo 24, Salomão está dizendo que há sim uma fonte de satisfação, e essa fonte de satisfação está associada ao trabalho. E que fonte é essa? É a recompensa que nós recebemos do nosso trabalho, porque esta recompensa é uma dádiva de Deus. Lembra, Deus é aquele que governa soberanamente o universo. Se alguém recompensa uma outra pessoa por um trabalho feito, isso é um milagre de Deus, porque nós vivemos num mundo em ruínas, num mundo de pecado e num mundo de pessoas injustas. Quando alguém é justo ao ponto de pagar o seu salário, que é justo, isso é um presente de Deus. Além disso, você tem satisfação e prazer em desfrutar do fruto do seu trabalho. Essa é uma ideia de Deus. Lembra, a ideia do trabalho é de Deus. Nós trabalhamos porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus trabalha. Então o trabalho não é algo ruim, como diz o Sr. Madruga. Trabalho é bom. Trabalho é legal, trabalho dá prazer. Debaixo do sol ele está sob um castigo, mas ainda assim ele é uma ideia boa de Deus. E quando eu conheço a Deus e entendo
que a fonte da satisfação, inclusive no trabalho, ela depende de Deus, o trabalho começa a ser algo prazeroso para mim, e começa a ser algo recompensador. Salomão disse: é muito bom desfrutar do fruto do salário, do fruto do trabalho, mas melhor ainda é você compreender que isso vem das mãos de Deus. E quando você entende que isso vem das mãos de Deus, muda tudo, inclusive a maneira como você administra o que você ganha com o seu trabalho. Considere algumas questões. Por que nós temos que trabalhar demais? Por exemplo, pastor, não tem jeito, eu trabalho de segunda a segunda, eu não tenho folga dia nenhum. Quando chega lá no final de semana, eu tenho que fazer bico, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, outro, não tem trabalho para no domingo. Olha, provavelmente o que está acontecendo é que nos 6 dias que você deveria trabalhar, você não está trabalhando tão bem como você poderia, ou como você deveria. Por que eu tenho que trabalhar no domingo? Porque eu não estou fazendo tudo o que eu poderia fazer nos outros 6 dias que ficaram para o meu trabalho. Alguma coisa está errada com a maneira como eu tenho administrado o meu tempo. Porque Deus criou algo perfeito. Deus criou uma semana e Ele criou um dia de descanso. E não só criou, mas Ele estabeleceu uma lei que determina esse descanso. E então o trabalho é para ser uma bênção, porque ele era uma bênção antes da queda. E ele continua sendo uma ideia de Deus. E para nós cristãos, especialmente, o trabalho deveria ser algo que trouxesse prazer e satisfação à nossa vida. A partir do momento que nós entendêssemos que nós não estamos trabalhando por coisas tão somente, mas nós estamos trabalhando porque Deus trabalha e Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Aí entra o texto que nós lemos lá de Colossenses. O que está escrito naquele texto? Entre tantas outras ordens, pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, abandonar as obras da carne, buscar o fruto do Espírito, o fruto de uma vida renovada. O texto nós concluímos no versículo 17, dizendo que tudo que nós fizermos, seja quando nós estivermos falando, seja quando nós estivermos agindo em ações, fazei tudo para o Senhor Jesus. Significa o quê? Olha, eu estou trabalhando, antes de trabalhar pelo meu sustento, eu estou trabalhando para a glória de Deus. Eu estou servindo da maneira como Deus me deu aptidão para servi-lo. E fazendo isso, então, eu estarei glorificando a Deus. É um filme antigo, não sei, os mais experientes com certeza assistiram. É um filme chamado Carruagem de Fogo, de onde vem aquela música clássica que você ouve sempre numa formatura, em algum lugar. Aquele filme narra a história de um grupo de pessoas que está se preparando para uma maratona. E entre esses atletas que estão se preparando para a maratona, tinha um rapaz que tinha uma irmã missionária. E a irmã estava prestes a ir para o campo missionário, e ele também queria ser missionário e queria ir para lá. E a irmã ficava durante todo o período do seu preparo dizendo para ele: viu, o que você está fazendo não é certo, você deve ir para as missões, você deve gastar essa energia que você está gastando correndo, você deve gastar essa energia com as missões. E ele orava e ele pedia a Deus que Deus o mostrasse o que ele tinha que fazer e desse uma resposta para ele, se ele deveria ser um atleta e correr aquelas maratonas, ou se ele deveria ir logo para o campo missionário. E no desenrolar do filme, não vou contar todo o filme, Deus, de alguma maneira muito especial, fala com ele, e ele entende que Deus o fez rápido. Ele não é rápido porque ele quer, ele é rápido porque Deus o fez rápido. E então, não é nada errado, não é desleal para com Deus, não é pecado ele correr, porque Deus o fez para correr, Deus o fez rápido. O Deus que trabalha nos criou com aptidões para trabalhar, aptidões diferentes. Eu não posso ficar classificando as pessoas por aquilo que elas fazem. Mas se você estiver fazendo aquilo que Deus te deu para fazer, qual que é a ordem do Senhor? Como que eu posso ser um missionário de Deus, fazendo aquilo que Ele me deu aptidão para fazer? No caso daquele corredor, ele poderia ser um missionário sendo o mais rápido que ele conseguisse. E sempre que alguém fosse falar algo para ele, ele deveria dizer: eu sou rápido porque Deus me fez rápido. Conheça o que Deus fez de você, conheça o seu Criador, e você vai encontrar alegria. E então o filme conclui o quê? Que ele foi muito rápido,
ele ficou feliz e satisfeito com o resultado do seu trabalho, e ele glorificou a Deus e foi missionário entre os seus, porque os seus também precisavam de um missionário. E nós devemos entender isso, porque é isso que Salomão está dizendo. A recompensa do nosso trabalho, ela vem de Deus. Eu não devo viver pela recompensa, eu devo viver para Deus. E vivendo para Deus, eu devo desfrutar das recompensas que o próprio Deus vai me dar na medida que Ele sabe que eu preciso. E então a relação com o trabalho, ela passa a ser uma relação diferente da relação que normalmente nós temos. Ela não é essa relação de um fim em si mesmo, de viver tão somente para o trabalho como se ele fosse um fim. O trabalho deve ser um serviço prazeroso, porque ele foi inventado por Deus. Eu devo considerar isso. Se o meu trabalho não está me dando prazer, alguma coisa está profundamente errada com a maneira como eu estou me relacionando com ele, ou provavelmente com a maneira como eu estou me relacionando com Deus. Se você está se sentindo angustiado e insatisfeito no seu trabalho, comece avaliando o seu relacionamento com Deus, porque possivelmente o problema está aí, e não no que você está fazendo. Ainda, considere outra questão, olhando para o que esses versículos estão nos dizendo. Os frutos do nosso trabalho são bênçãos que Deus usa para nos trazer satisfação. E então cuidar deles é importante. Então parar um pouco, eu tenho que dizer isso para vocês, pare um pouco de trabalhar e veja as coisas que Deus está te dando através do seu trabalho. Se satisfaça com elas. Está certo que a gente está numa época que eu tenho que dizer para alguns homens, trabalhe! Porque tem alguns que não estão a fim de fazer nada. Mas por outro lado, o que Salomão está dizendo aqui, pare um pouco, goze, desfrute do seu trabalho, porque senão ele vai virar fumaça. Você vai morrer, ele vai virar fumaça. Ele é a bênção de Deus para você. Agora, guarde bem isso. A posição destas coisas que Deus te dá na sua vida é que vão determinar se elas são reais ou se elas são fumaça. Porque se eu colocar o coração naquilo que eu estou recebendo de Deus como fruto do meu trabalho, vai virar fumaça. Mas se eu colocar o meu coração em Deus, e através de uma vida voltada para Deus, eu desfrutar do que Deus está me dando, aí sim, aí você tem um fruto real do seu trabalho e você vai ter satisfação. E eu conheço gente que vive as duas coisas. Eu conheço pessoas que colocam o coração naquilo que ganham, e elas não vivem para outra coisa a não ser para cercar e cuidar daquilo que ganham. A vida se resume a isso. E eu conheço gente que coloca o coração em Deus, que não constrói cercas em volta daquilo que ganha, mas Deus continua abastecendo abundantemente os celeiros. E estão satisfeitas e felizes e desfrutando das coisas que Deus fez, comendo coisa boa, vestindo coisa boa, andando por lugares bonitos, viajando, fazendo coisas fantásticas, às vezes até sendo criticado por outras pessoas. Mas quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, e não as coisas que Deus nos dá, a nossa relação com o trabalho melhora, e a nossa satisfação pode vir através disso. Mas finalmente, olhando para tudo isso daqui, o versículo 26 faz algo extraordinário, eu quero concluir com isso. No versículo 26 ele diz assim, aliás, 25, pois separado deste, quem pode comer ou beber? Quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ele vai dizer assim, sem Deus você pode ganhar muito, você pode ter boa comida, você pode ter boa bebida, você pode ter boa casa, você pode ter tudo, mas você não vai se alegrar com o que você tem. Porque longe de Deus você pode ter muita recompensa, mas nenhuma satisfação. Esse é um ponto. Agora o mais interessante é o versículo 26, olha lá o que está lá. Porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para quê? A fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade de correr atrás do vento.
Quer dizer assim, olha, não se iluda, não vai por aí, não vai só pensar nisso e ficar de braço cruzado. Mas há uma verdade sumária debaixo do universo. Que verdade é essa? Que Deus aos seus amados os dá enquanto dormem. Ou seja, não é que você vai ficar o dia inteiro dormindo. Acontece que você vai trabalhar e não importa onde você trabalhe, Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar quando você o agrada. Agora eu queria pensar com vocês um pouquinho. Como é que eu posso agradar a Deus? Como é que eu posso agradar a Deus? Eu vou pegar o todo do conteúdo dos 2 últimos anos de mensagem e vou resumir em uma coisa. Não há como agradar a Deus sem Cristo. Sem Cristo nós somos inimigos de Deus. Quem nos aproxima de Deus é Cristo. E embora Eclesiastes não tenha esse conteúdo, nem Salomão tenha esse conteúdo ainda, mas eu não posso abrir mão dele quando eu leio Eclesiastes, porque eu já tenho esse conteúdo, que é o conteúdo do Novo Testamento. E então eu posso dizer o seguinte, olha, se Cristo estiver no seu coração, e se você ama Cristo, e se você crê na obra de Cristo Jesus, se você vive debaixo da graça salvadora do Senhor em Cristo Jesus, Deus se agrada de você. Significa o quê? Significa que Deus vai te dar sabedoria, vai te dar conhecimento, vai te dar prazer. Por quê? Porque Deus se agrada de você através de Cristo Jesus. Trabalhe e desfrute do conhecimento, da sabedoria e do prazer. Agora deixa eu dizer uma coisa, se você não tem Cristo, se você não reconhece Cristo como Senhor da sua vida, sabe o que Deus tem para você? Trabalho, e mais trabalho, que você tem uma função debaixo do sol. A função sua é ajuntar, e ajuntar muito, para que aquilo que você ajuntou em algum momento venha a servir aqueles a quem Deus se agrada. Pense sobre isso. A vida não está, no final das contas, com as rédeas nas nossas mãos. Nós somos apenas cooperadores. Se servimos a Deus e se amamos ao Senhor, e colocamos o Senhor como centro da nossa vida, Ele mesmo trará a recompensa, e Ele mesmo fará o nosso coração satisfeito com a recompensa que Ele nos dá. Se Deus não está no centro da nossa vida, você vai trabalhar muito, você vai lutar muito, você vai se frustrar, se decepcionar, se desgastar, e você não ficará satisfeito nunca, porque nenhuma coisa pode substituir Deus. Guarda bem isso. Ainda que você construa palácios, palácios não podem suprir a sua necessidade de Deus. Ela é maior do que a sua necessidade de recompensa. Você pode trabalhar anos e anos sem receber salário. Se você tiver Deus, não vai te faltar nada, e você estará plenamente satisfeito. Você pode trabalhar anos e anos ganhando o melhor salário do mundo. Se você não tiver Deus, vai te faltar tudo, e você estará insatisfeito. Por fim, tem um filme que foi lançado no final de 2012, chamado, o título em português é Onde os Fracos Não Têm Vez. É um filme duro, é um filme que mostra a crueldade de crimes, de um criminoso que tenta fugir num estado americano onde tem um xerife. Esse xerife é vivido por Tommy Lee Jones, e esse xerife está caçando esse bandido, e a sua caçada parece ser cada vez mais difícil e inútil. E num dia que ele está extremamente desanimado, frustrado com a sua função, ele procura o xerife anterior a ele, que é bem mais velho, e vai conversar com ele e diz: olha, eu não estou aguentando, eu não sei o que fazer, eu estou sufocado, será que vale a pena tudo que eu estou fazendo? Aí o xerife bateu nas costas deles e disse: você não pode determinar o fim disso. Não depende de você. Não depende. O que está por vir não pode ser impedido por você. Eu queria usar essa frase para encerrar essa manhã com vocês. Não pense que o seu trabalho pode impedir o que está por vir. Deus fará com você, com a sua casa, com os seus filhos, o que Ele escreveu. Então trabalhe para a glória do Senhor, não para tentar mudar o futuro, porque o futuro que Deus
terminou para mim e para você, ele é imutável. Não trabalhe para mudar o futuro. Trabalhe para a glória de Deus. Você não pode impedir o que está por vir. Você deve ser cauteloso. Deve ser um bom administrador, porque isso é bênção de Deus na sua vida. Mas não pense que você pode mudar o que está por vir. Homens, não abram mão do trabalho no reino de Deus pelo seu trabalho secular, para tentar garantir alguma coisa. Você não garante nada. Me perdoe a franqueza. Você está assim, perdendo a oportunidade de glorificar a Deus também aqui na igreja com o seu trabalho. Glorifique a Deus onde Deus te colocou para trabalhar. Glorifique a Deus na sua família. Se satisfaça com as coisas que Deus está te dando. Lembre que vem da mão dele. Sem ele, não tem como eu sentir satisfação com as coisas que ele faz ou que ele dá. E se você ainda não serve a Deus, não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, deixa eu dizer alguma coisa para você. Não há chance do trabalho não ser frustrante para você. Enquanto você não reconhecer o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, o trabalho será sempre uma grande frustração e uma grande decepção. Será fumaça. Mas se você crer em Jesus Cristo, saiba que Deus se agrada de você, se agradará de você. E aí, a sua satisfação e a sua alegria não dependerá do quanto vai sobrar do seu salário para você se divertir. Mas a sua alegria e a sua satisfação serão garantidas pelo Deus que inventou o trabalho e que recompensa a cada um de nós pelo trabalho que realizamos quando fazemos para Ele. Quando fazemos para nós mesmos, eu tenho que terminar dizendo mesmo que o autor de Eclesiastes diz: é tudo vaidade. Isso também é vaidade. Até o trabalhar debaixo do sol é vaidade, quando eu não faço isso para o Senhor.